Enfim, gente, tudo que não se sabe sobre os comparsas a quem o Vorcaro pagou as somas mais altas, já se sabe sobre o Ciro Nogueira. E o Alcolumbre, estão soprando aí no ouvido da Malu Gaspar, é o próximo da fila. Agora, você acha que é só o Ciro Nogueira que aparece nas conversas dos 8 celulares do Vorcaro? E nas fotografias, então? Essas aí a gente nunca vai ver. Cara, é esse o jogo. O PT planta a corrupção e depois o PT colhe o combate à corrupção. A lei está a serviço do crime. Esse judiciário pornô só pensa em assaltar o país com a lei. Esfrega penduricalho novo todo dia na cara do Flávio Dino e ele finge que não está vendo. E o STF, Sociedade Anônima, né, é o olho do furacão. Bom, e aí, pessoal? A delação está sob censura, né? Tudo está sob sigilo, menos o que interessa ao Lula vazar, né? É esquisito esse negócio, né? O maior ladrão do povo vai fazer uma delação premiada, mas o povo não pode ouvir essa delação direto dele. Tá tudo nas mãos daquele Andrei Rodrigues, que está lá em Washington com o Lula de tão unha de carne que eles são. A polícia guarda os segredos dos roubantes para os roubados, né? Porque os roubantes estão no poder. Os vazamentos contra o Congresso dos Representantes do Povo são oficiais. Vêm da própria Polícia Federal. Os vazamentos contra o PT e o STF vinham do COAF e da Receita Federal, as primeiras fontes que o Alexandre de Moraes fez secar. Eles já tinham avisado, e agora está claro, gente. Agora começou. O Lula, o dono da polícia, o dono do judiciário, vai jogar tudo para cima do Congresso inimigo do povo. É esse o recado que está sendo dado com essa primeira caçada aí que matou o Ciro Nogueira. E o próximo é o Alcolumbre. O Ciro Nogueira tem rabo preso? Claro que tem. O Alcolumbre tem rabo preso? Bom, ele diz que jamais tratou do Banco Master com Lula, muito menos fez qualquer queixa ou alegação nesse sentido, como disseram lá as fontes da Malu Gaspar, que ele não tem qualquer relação com o Banco Master, que ele não é investigado, citado ou arrolado sob nenhuma forma em qualquer apuração relacionada do caso, mas que ele morre de medo do Master e do INSS, ele morre. Porque foi ele que decretou aquele sigilo de 100 anos, né, sobre o operador master da ladroagem dos aposentados, né, que é o tal careca do INSS. 400 milhões dos fundos de pensão do Amapá, né, dos funcionários do Amapá, foram investidos no moinho do master. Né. Tudo isso está na conta dele. E tudo isso nós ficamos sabendo aos gritos, né. Mas permanece na surdina o fato de que o que tornou tudo isso possível foram os empréstimos consignados de compra-voto do Lula. Gente, o Alcolumbre é tão vingativo quanto o Lula. Mas quais são as armas que ele tem? O Alcolumbre tem os impeachments do Supremo Tribunal Federal na fila do Senado. E, em último caso, o Lula até joga o Toffoli, que já está na ponta do trampolim aí nessa fogueira. E tem também a porteira dos projetos de compra-voto do Lula. Mas quem é que precisa deles depois do esvaziamento aí do Tesouro Nacional inteiro nos que já estão aprovados? E quais são as armas do Lula? A Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Hugo Mota, que fez uma lei de terras raras aí para ele em cima da perna, pedidos para antes do encontro com o Trump, né? E tem a imprensa legacy, a imprensa domesticada. Ninguém sabe onde pode parar uma briga de gigantes aí como Lula e o Alcolumbre. Bom, pode eventualmente haver mortos e feridos, né? Mas eu duvido que chegue a tanto. Aqui, tudo acaba em pizza. Só o Lula controla as fontes que alimentam as matérias jornalísticas. O contraponto
vai ficar cada vez mais para as memórias, cada vez mais rarefeitas, dos vazamentos lá de trás do COAF e da Receita Federal. Mas o COAF e a Receita Federal foram imediatamente expurgados pelo Alexandre de Moraes. Não existem mais como fontes. Não vão vazar mais nada daqui para frente. E aquilo que eles mostraram sobre os agentes que o próprio Vorcaro mais valorizava, né, na sua operação criminosa, que eram a família Barci de Moraes, o ministro da Justiça em exercício do Lula, Ricardo Lewandowski, o chefe da Casa Civil do Lula e ex-governador da Bahia, Rui Costa, o Jacques Wagner, o decano do PT, né, o Guido Mantega, ex-ministro da Dilma, e por aí abaixo. Né? Todo mundo já publicou. Não é mais novidade. Ficou no passado. Não dá mais manchete. Principalmente manchete capaz de competir com as que a Polícia Federal vai fornecer fresquinhas, uma por dia, uma cada vez que interessar, como essa de hoje daqui por diante. Agora, contra o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, todos os cachorros já estão soltos. É aceleração total. As mensagens trocadas, literais, estão liberadas pela censura. Tem mesada em dinheiro, como a do Lulinha. Tem pagamentos com imóveis, como as da família Barsi. Tem bloqueio de 18,8 milhões. Tem buscas e apreensões. Tem prisões temporárias. Tem a indicação clara do que o Vorcaro comprou dele, embora não tenha sido entregue. Enfim, gente, tudo o que se sabe sobre os comparsas a quem o Vorcaro pagou as somas mais altas, né, tudo que não se sabe sobre esses, já se sabe sobre o Ciro Nogueira. E o Alcolumbre, estão soprando aí no ouvido da Malu Gaspar, é o próximo da fila. Agora, você acha que é só o Ciro Nogueira que aparece nas conversas dos 8 celulares do Vorcaro? E nas fotografias, então? Essas aí a gente nunca vai ver. Nós sabemos é que o Alexandre de Moraes também está lá, vagamente, né? Mas o que ele disse, quanto ele ganhou, o que ele entregou em troca, as viagens que ele fez, isso as fontes oficiais não informam nem confirmam. E o STF já disse que vai anular o pouco que se ficou sabendo sobre isso pelas conversas com aquela namorada. Menções de terceiros só valem para os envolvidos do Congresso inimigo do povo. Como é o caso aí dessas do Ciro, todas essas do Ciro estão na boca de terceiros, né? Não são conversas dele com o Vorcaro, são terceiros mencionando. Né? Então, conversas de terceiro para o Supremo Tribunal Federal só valem para o Congresso dos inimigos do povo. Ou melhor ainda, né, para aqueles que, dentro do Congresso, tiverem tido qualquer conexão no passado com o governo Bolsonaro. E aí, gente, tem o Everton Rocha, relator das indicações do Bessias, que é a maior marionete do Alcolumbre lá no Senado, que está envolvido até o pescoço no INSS. E aí tem mais o que você quiser. Quem no Congresso tem ficha absolutamente limpa? Cara, é esse o jogo. O PT planta a corrupção e depois o PT colhe o combate à corrupção. A lei está a serviço do crime. Esse judiciário pornô só pensa em assaltar o país com a lei. Esfrega penduricalho novo todo dia na cara do Flávio Dino e ele finge que não está vendo. E o STF, Sociedade Anônima, né, é o olho do furacão. E é por isso que até esse Rui Costa, que junto com Jacques Wagner foi o parteiro do Banco Master, foi a ama de leite do Banco Master, foi quem deu a licença e ensinou ele a mamar até crescer nos consignados do Lula, foi quem abriu para ele as portas dos fundos de pensão estaduais e municipais, né? Já teve a cara de pau de se dizer a favor de investigar tudo, doa quem doer. E essa imprensa, né, que ontem passou o dia inteiro transformando o Lula em herói, porque ele conseguiu uma reunião e um almoço com o Trump, sem que o Trump acusasse ele nenhuma vez daquilo que ele sabe que o Lula é em voz alta.
porque precisa dos nossos metais raros. Essa é que não vai percorrer os caminhos que a COAF e a Receita Federal apontaram. O jogo está feito, gente. Les jeux sont faits, rien ne va plus, como diziam os croupiers aí das roletas dos cassinos. E é por isso que o Lula acredita que consegue até mandar o nome do Bessias de novo e enfiar de volta na goela do Congresso aquilo que ele vomitou. Cara, bens a Deus. Tomara que o André Mendonça consiga me desmentir.